Livro de Apocalipse, capítulo 6, dos versos 1 ao 17. Apocalipse, capítulo 6, dos versos 1 ao 17. E eu hoje queria falar convosco sobre os selos do Apocalipse. Os selos do Apocalipse. Como é uma leitura muito extensível, são 17 versículos, eu vou dividir este texto em 3 partes e em cada parte vamos retirar lições para a nossa vida. Amém? 3 partes do capítulo 6, dos versos 1 ao 17. Queria, antes de entrar na mensagem, chamar a atenção que este 6 e o 7 e o 8 talvez sejam os livros mais importantes do Apocalipse. Porque estes são avisos para nós. E estes avisos, deixe que vos diga, nós temos estado a vivê-los desde a ressurreição e a ascensão de Cristo até aos dias de hoje. Nada do que está aqui a passar, tudo aquilo que está aqui a passar já pertence ao passado, pertence ao presente e vai pertencer ao futuro. É preciso que você entenda isto, porque existe muita deturpação, muita revelação, Bom, eu tinha uma palavra para dizer, mas não digo. Acerca dos selos do Apocalipse. Os selos do Apocalipse são avisos daquilo que Deus deseja fazer, já fez, deseja fazer e que fará. Amém? Então, deixe-me só fazer algumas considerações acerca deste capítulo 6, que se nós não entendermos agora desta forma, ele vai nos causar transtorno mental, porque ele apresenta-se como um capítulo tenebroso, de terror, autêntico terror. Além do que todo o Apocalipse, a partir daqui para a frente, ele parece que é um filme de terror, um filme de ficção científica. Mas o apóstolo João, como eu já tenho frisado várias vezes, ele escreveu este livro como uma carta pastoral para consolar os corações dos crentes em sofrimento e em perseguição. Está entendendo? Não é diferente dos dias de hoje. Hoje estamos vivendo um tipo de perseguição oculta, misteriosa, mas que ela existe. E tanto que existe que nós estamos olhando para as nossas igrejas e elas estão a esvaziar cada vez mais. Por falta de conhecimento. Já o profeta diz, o meu povo morre por falta de conhecimento. E o povo hoje, eu preciso dizer isto, o povo hoje está morrendo por falta de conhecimento verdadeiro. O povo hoje está mal ensinado. Só gosta de ouvir aquilo que é bom para o coração. Mas nós precisamos nos preparar para aquilo que ainda vem acontecer. O Apocalipse 6 e 7 e 8, ele está intimamente ligado com Mateus 24 e 25, com Zacarias 2, 3 e 4, com o profeta Daniel e com o profeta Isaías. Estão intimamente ligados. Os profetas avisaram. Jesus, em Mateus 24 e 25, ele avisou. João, através do Apocalipse, ele está a avisar aquilo que ainda está acontecendo, já aconteceu, está acontecendo e ainda irá acontecer. Também dizer que o livro, mais uma vez, o livro do Apocalipse não é um livro enigmático. Ele contém analogias, ele contém simbolismos, porque João optou por escrever assim para que o livro só alcançasse o coração do crente. Você repare que aquele que não é crente, ele não quer ler o Apocalipse, porque ele tem medo. Lá no fundinho. Ele não acredita em Deus, mas ele tem medo do Apocalipse. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, você e eu hoje não temos medo do Apocalipse, porque ele nos traz conforto ao nosso coração. Você hoje está sofrendo, então hoje você vai receber uma palavra de conforto da parte de Deus. Mas bem, não é de hoje. É claro que o mundo, como de forma estou cansado de dizer, o mundo está galopante em direção ao abismo, ao caos total. Não vai melhorar o mundo. Podem fazer as conferências paz que quiserem fazer. Podem juntar os líderes religiosos todos numa mesma linha de pensamento, que não vai haver paz. O próprio Jesus diz, eu não vim
trazer paz, eu vim trazer espada. Portanto, não espero que o mundo melhore. Então não é de hoje que o mal se tem acendido de forma intrigante. Você vê as notícias e você pensa assim, como é possível? Que mente fértil para influenciar o mal aos outros. Por causa desta questão do mal, muitos cristãos têm sido atormentados nas suas almas e têm abandonado porque não entendem. E não entendem porque existem centenas de questões em relação ao mal. Eu escolhi só aqui 4 ou 5, porque eu não tenho tempo para fazer as questões todas. Perguntas normais que nós fazemos em relação ao mal. Se o reino de Deus foi iniciado por Cristo, por que é que os poderosos têm acumulado para si conquistas? Por que é que não é os cristãos? É os poderosos. É os infiéis, são os ímpios. São os hereges. São os idólatras. Por que é que os ímpios têm prosperado tanto através de tanto mal que praticam? Você já viu? Quanto mais mal eles fazem, melhor é para eles, para a vida deles. Enriquecem mais, ficam mais poderosos, ficam mais conhecidos das pessoas. Outra pergunta, por que é que o ódio tem dominado tanto o coração das pessoas? Hoje, o ódio parece que anda braçado comigo. É mais fácil odiar do que amar. É mais fácil odiar do que perdoar. É mais fácil odiar do que desculpar. Se a obra de Cristo tem por objetivo trazer a paz de Deus aos homens, por que é que os homens estão galopando em direção ao caos? Parece um paradoxo, não é? Contradição autêntica. Nós devíamos viver em paz, mas vivemos mais vezes em guerrinhas, dissensões, discussões, afastamentos, divisões. O que é que está acontecendo ao mundo de hoje? Deixe que eu lhe diga que o problema do mal tem sido uma das maiores objeções quanto à existência de Deus. Porquê? Porque, e isto é tanto para os intelectuais como para os seres comuns, todos eles pensam, se o mal existe, e existe porque eu vivo e eu vejo, Deus eu não vejo, será que Deus existe mesmo? Será que o mal é superior a Deus? Existem linhas de pensamento teológico que diz que que há duas forças combatendo uma contra a outra. O mal contra o bem, a vida contra a morte. Nada disso é verdade. Se Deus criou os homens para serem felizes, como Ele diz lá em Gênesis, porque é que Ele permite o mal no coração dos homens? Porque é que Ele não, por um passo mágico, um estalar de dedos, Ele não acaba com o mal toda uma vez e os homens passam a viver com os cordeirinhos e com os joiões e com as feras e os homens com os homens e tudo fica bem? Se Deus é bom, porque é que Ele permite o mal? E muitos chegam ao cúmulo, que eu já ouvi várias vezes, que se Deus permite o mal, então Ele não é tão bom assim. Aliás, muitas vezes você já deve ter ouvido que existem 2 deuses. Existe o Deus do Antigo Testamento, um Deus cruel, mata, esfola, mata criancinhas e tudo. E existe um outro Deus que é o Deus do Novo Testamento, que vem salvar, vem morrer pelos homens, vem trazer a paz. Então, ou Ele não é tão bom assim, ou Ele não é tão poderoso o bastante para impedir o mal. E isto tem causado transtorno tanto na cabeça dos infiéis como na cabeça dos fiéis. Porque há tudo muito bonito, meu irmão e minha irmã, enquanto o barco vai navegando. O pior é quando o motor falha. O pior é quando o céu azul desaparece e começa o céu negro na sua vida. Então você começa a questionar, será que Deus é tão bom assim? Ou Deus não é tão poderoso assim? E depois chega à seguinte conclusão: não era preferível admitir que Deus não existe e que o mundo está entregue a si mesmo? Seja sincero, já não pensou assim? Todos nós pensamos assim. Todos nós cristãos pensamos assim. Agora veja os outros que não conhecem Deus. O problema do mal, igreja,
o problema do mal clama por uma resposta. E João, no capítulo 6, ele vai argumentar da parte de Deus, em forma de 3 visões distintas, algumas respostas a estas questões que eu coloquei. Por isso é que eu digo que vou dividir o capítulo 6 em 3 partes. A primeira parte é a primeira visão de João, que é o horror na terra. Está aí dos versos 1 ao 8. A segunda parte é a visão da honra no céu, que está dos versos 9 ao 11. E a terceira e última parte deste capítulo é a hora do juízo, a visão da hora do juízo, que está do verso 12 ao 17. Então, para nós percebermos o que é isto dos selos, deixa eu aqui fazer um parênteses. Os selos não são algo que vão ainda ser quebrados. Os selos já foram quebrados. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Quando Jesus entra no trono da graça, no templo, lá no Santo dos Santos, junto ao Pai, ele recebe a glorificação do Pai, senta-se à sua direita e ele aí quebrou os selos. Os 7 selos já estão quebrados. Os 7 selos já estão quebrados. Então temos que analisar ponto por ponto cada uma destas 3 visões. Para nós, primeiro, para nós aprendermos. Segundo, para nós não temermos, em questão de medo, pavor, terror, agonia. E em terceiro lugar, para consolar o nosso coração. Afinal de contas, você é cristão por quê? Para quê? Qual é o seu papel aqui nesta terra e qual vai ser o seu papel num outro lugar qualquer? É isso que você tem que entender. E para você entender isso, você tem que entender cada uma destas 3 visões. Em primeiro lugar, o horror na terra. Agora sim, abra a sua Bíblia, vamos ler. Verso 1 ao 8. Eu peço ao Senhor Santo Espírito que ilumine os nossos corações, as nossas almas, as nossas mentes, para que nós sejamos confortados com esta palavra e sejamos esclarecidos quanto a certas dúvidas que assolam tão gravemente o nosso coração. Que seja assim, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Pai, agradáveis na Tua palavra, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Amém. Ponto número 1, primeira visão de João. O horror na terra. Entenda uma coisa. Eu vou falar isto muitas vezes. A Bíblia nunca se preocupou em negar a existência do mal. A Bíblia apresenta o mal no mundo. A Bíblia nunca se preocupou em negar a existência do mal. Mas também nunca se preocupou em dizer que Deus não é bom. A Bíblia afirma que o mal existe, mas ela também afirma e reafirma que Deus é bom, é santo e é justo. Não existe, portanto, conflito entre a bondade de Deus e a maldade do mundo. Deus é soberano sobre o mal. Pastor, então ele devia erradicar o mal. Não é tão linear assim. Isaías 45 diz: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Portanto, o mal provém, é decreto de Deus. Deus é soberano sobre o mal porque Ele decretou o mal no seio da humanidade. Amós 3 diz: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Gênesis 2. Do sol fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, o mal, a primeira vez que aparece mal na Bíblia foi lá na criação, foi lá em Gênesis, quando Ele cria a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas agora vamos ler o texto, verso 1 a 8. Vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi
um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi, então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu estou lendo devagar para você entender. Verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que todos os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, à espada pela fome, com a mortandade e por meio de feras. Quando Deus, lá no Éden, Ele planta estas 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento e do bem e do mal, e Ele diz a Adão, come de tudo o que te apetecer, menos daquela árvore, porque no dia quando dela comerdes, certamente morrereis. Aqui a palavra morte não é no sentido físico, mas é no sentido espiritual. Aqui a palavra morte tem um outro significado, que é comer daquela árvore seria decretar a autonomia humana, ou seja, Adão tornou-se autónomo, Adão tornou-se responsável pelos seus atos. E ao assumir a sua responsabilidade, ele introduz, através do pecado, introduz através da desobediência, o mal na terra. O mal que estava decretado por Deus. Ele foi criado por Deus, mas não foi criado para ser introduzido na terra. Mas Adão, ao pecar, ele introduz o mal na terra. O que é que a serpente disse a Adão? Isso que Deus disse não é verdade. Porque podes comer à vontade, porque Deus sabe que no dia que dela comeres, ficas a saber tanto como Ele. Ou seja, Adão foi tentado a conhecer todas as coisas à parte de Deus. Para que você entenda, o homem foi criado para viver pela fé. A fé não é uma coisa nova. A fé não pertence aos pentecostais, nem aos reformados. A fé foi na criação do homem, que Deus disse, vai, dá nome, tens domínio sobre toda a terra. Adão e Eva foram criados para viver debaixo da dependência de Deus. Viver debaixo da dependência de Deus é pela fé e não pela suficiência do meu próprio conhecimento. Como eu já ouvi muitas vezes dizer, eu não preciso de Deus para entender a vida porque eu tenho mente. Querido, isso é uma tolice. Quem pensa viver assim, está a viver exatamente igual a quando Adão comeu aquela peça de fruta. Que é viver pela suficiência do seu próprio conhecimento. Olha o que é que Moisés fala em Deuteronômio. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, Deus estava levando o povo de Israel como um pai leva o seu filho, como um pai conduz o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Moisés estava nas planícies de Moabe. À sua frente estava o Rio Jordão e do lado do Rio Jordão estava a cidade fortificada de Jericó. E Moisés estava dizendo ao povo, assim como vocês vieram até aqui, durante esta longa jornada, como que guiados pelo Senhor, até chegardes a este lugar, verso 32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Eles foram conduzidos, eles foram alimentados, mas eles não creram em Deus.
Verso 33. Que foi diante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia da nuvem. Resumindo isto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que o mal que existe hoje é resultado não de um Deus irado, não de um Deus cruel, mas o mal que existe hoje no mundo, e daí a necessidade da quebra dos seus, é resultado da rebelião humana. E você repara uma coisa, olha o que eu vou dizer aqui. Olhe para uma pessoa rebelde, por natureza, caráter rebelde, e veja quantas vezes quanto mais vezes ela odeia do que ama. Quanto mais vezes ela quer dar o troco às pessoas do que ser condescendente, ser tolerante. O rebelde não é tolerante. O rebelde não ama. Por isso é que Deus condena a rebelião. Não a rebelião que os homens falam, mas a rebelião humana, o nosso caráter. Porque isso faz parte do mal. A tentativa de... Já troquei isto? A tentativa de querer ser eu, sem Deus, me torna rebelde, e ao me tornar rebelde, me torna maldoso. Ezequiel 28 diz: assim diz o Senhor Deus: visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Não se iluda. Babilônia, Ezequiel estava a falar com o povo de Israel por causa da Babilônia. Deus ia mandar a Babilônia. O Deus bom, santo e justo ia mandar a Babilônia sobre o seu povo. O povo que ele escolheu, o povo que ele resgatou do Egito, o povo que ele treinou no deserto. Mas porquê é que Deus ia mandar a Babilônia? Por causa da rebelião de Israel. Por causa da maldade de Israel. Por causa de Israel pensar que sabia muito, e com isso enchia o peito de glória. E Deus diz: não, vou contra a formosura da tua sabedoria e mancharei o teu resplendor. Por causa de nós não conseguirmos ser tão bons como Deus, muitas vezes nós pensamos que somos mais bons do que Deus. Nós sofremos as consequências dos nossos atos rebeldes diante de Deus. Não percebi, pastor, eu vou ser mais honesto e sincero. Então eu vou-lhe abrir o jogo. Você sofre porque você é rebelde. Pastor, eu nunca rebeliei, não? Quantas vezes você já voltou as costas a Deus? Quantas vezes você já pensou, não quer saber mais de Deus? Quantas vezes você prefere mais os prazeres da sua carne, do seu corpo, do que uma boa leitura, uma boa meditação da palavra de Deus? Ir ao encontro, à intimidade com Deus. Isso é rebelião. E você sofre as consequências. O mundo hoje está sofrendo as consequências da sua rebelião contra Deus. Agora entendo, porque existem muitas linhas de ensinamento teológico. Eu, pessoalmente, creio que a Igreja só será arrebatada depois da grande tribulação. Quando é a grande tribulação, pastor? É o tempo que a gente está vivendo. Não tenha dúvidas. A grande tribulação começou no momento exato de Cristo ascender aos céus. Aí começou a grande tribulação. Aí partiram-se, quebraram-se os céus. E todo o povo tem sofrido até hoje. Se você não sabe, vá ler a história. É fácil ler a história. Começou logo no ano 70, com a queda de Jerusalém. E depois, até aqui, tem sido sempre.
Umas vezes melhor, outras vezes pior, mas tem sido sempre. Portanto, é tribulação. Agora, o capítulo 6 não nos ensina, eu vou falar devagarinho para você entender, o capítulo 6 não nos ensina que Deus livra a sua igreja da tribulação, mas que Deus livra a igreja na tribulação. Ele não livra da tribulação, mas Ele nos dá livramento na tribulação. É isto que o capítulo 6 nos vai ensinar. Claramente, ao lermos cada verso deste capítulo 6, nós vemos que cada selo quebrado causa efeitos terríveis na Terra, a todos os níveis. Você sabe que aqui no capítulo 6 está o aquecimento global do planeta? Nós vamos ver isso. Entenda outra coisa também, que quem quebra os selos é o próprio Cristo. O Cordeiro, vimos na mensagem anterior que João chorou porque não havia ninguém digno de quebrar os selos, de abrir o livro. E o ancião disse, não, aquele, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir os selos. É Cristo quem abre os selos, é Cristo quem toma as rédeas da história da humanidade. A história não está entregue a si mesma, desiluda-se. Você não é dono da sua história, você não é dono da história do seu país. Não existem heróis nacionais. A história está no comando, nas rédeas de Cristo, porque é Ele que quebra os selos, porque é Ele que é digno. E muito menos nós individualmente. Não temos dignidade nenhuma, nem para comandar a história, nem para ditar a história, nem para declarar, nem para reivindicar. Isso é tolice. Isso é ignorância. A única coisa que nós devemos fazer é olhar para o capítulo 6 e colocarmos no nosso lugar perante Deus. Só vamos lucrar. Cada selo quebrado representa a vontade de Deus na história. Você lembra-se do rolo, que é um testamento, é um desejo de Deus, e está selado com 7 selos, como se fazia no Oriente Antigo. Cada selo quebrado é o desenrolar da história conforme a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade de governante nenhum, de ditador nenhum, é a vontade expressa de Deus. E aquilo que eu lhe vou dizer agora, não se escandalize. O mal foi criado por Deus, foi decretado por Deus. O homem introduz o mal na terra, na humanidade, mas agora Deus usa o mal em seu benefício. Deus usa o mal para a sua própria glória. Pastor, isso é drástico, isso é muito forte. Eu vou dizer outra vez. Deus usa o mal dos homens para a sua própria glória, para o seu próprio benefício. Agora repare, nos primeiros 4 selos, foi os que a gente olhamos, no verso 1 ao 8, a ira de Deus vem misturada com graça. Como assim, pastor? Ira como graça. Porquê? Em primeiro lugar, repare que os 4 cavaleiros, eles não saem por autonomia própria. O céu é aberto. Se você for aí ao verso 1, diz, um dos seres viventes diz, vem. Aí no verso 5, o segundo ser vivente, cá em cima no verso 3, o segundo ser vivente diz, vem. No verso 5, o terceiro ser vivente diz, vem. E depois no verso 7, o quarto ser vivente diz, vem. Ou seja, todos os 4 cavalos e os 4 cavaleiros que representam a santa e justa ira de Deus, nós isso vamos estudar mais à frente, esses 4 cavalos, esses 4 cavaleiros, eles vêm misturados com graça, a ira vem misturada com graça. E onde é que eu vejo isso? No primeiro cavalo. Porque ele diz, verso 2, e vi então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Porquê é que logo no início da mensagem eu disse que o Apocalipse 6, 7 e 8 está intimamente ligado com Mateus 24 e 25? Porque Jesus, no capítulo 25, ele termina dizendo, estas coisas só acontecerão quando
todo o mundo tiver ouvido o meu Evangelho. Este cavalo branco é o transportador da graça de Deus. É o transportador do Evangelho. Aqui não há execução direta ainda. Isto é um aviso que Deus está dando. E um aviso para quê? Como está lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, ou 2, verso 15, que Jesus começou pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegada a hora e o dia está próximo, é chegado o reino dos céus. Esse é o cavalo branco, esse é o cavaleiro branco. Porquê é que João arranjou aqui a analogia do cavalo? Porque o cavalo é um animal de guerra. Hoje é que nós utilizamos o cavalo para prazer, para saltar. Não, no Antigo Oriente, o cavalo era um animal de guerra, assim como o boi era um animal de trabalho e o jumento um animal de transporte. Biblicamente falando é assim: cavalo, animal de guerra; boi, animal de trabalho; jumento, animal de transporte. Então aqui aparece o cavalo branco, um animal de guerra, mas branco. Quem é este cavaleiro? Amados irmãos, eu estava estudando este capítulo e olha que eu tive umas sérias dificuldades. Porque no meio teológico, a nível mundial e a nível da história, aquilo que está disponível para nós lermos, existe uma disparidade de personagens acerca deste cavalo branco, deste cavaleiro do cavalo branco. Só que também existe algum consenso. E é claro que tudo aquilo que nós ouvimos tem que ser filtrado, e tudo aquilo que nós lemos tem que ser filtrado. E nós vamos indo, vamos lendo, vamos ouvindo, até que há de chegar a um ponto que a coisa descamba, o barco afunda-se. Porque há de chegar a um ponto que eles erram e então esse mete-se logo de parte. No grande consenso geral, eu digo que este cavaleiro do cavalo branco é o próprio Cristo. Mas pastor, ele está quebrando os céus, e daí? Repare que ele tinha um arco na mão e tinha uma coroa. E se você for aí ver Apocalipse 19, verso 11, tem curiosidade de ver, diz assim, Apocalipse 19, verso 11, diz assim: e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem é que é o fiel e verdadeiro? Jesus. Quem é que julga com justiça? Jesus. Os seus olhos são chamas de fogo, na cabeça há muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Quem é que tem um nome esquisito que ninguém conhece, só ele mesmo? É Deus. Verso 13: está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é que é o Verbo de Deus? Cristo, está lá em João 1. Verso 14: e seguiam-nos exércitos já no céu montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. Quem é que veio trazer espada? Cristo. Para ferir todas as nações. Ele mesmo a regirá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, meus queridos e minhas queridas, este cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. É o próprio Jesus que já venceu e que ainda sai vencendo. Porque ele já venceu na cruz, ele venceu a morte, ele esmagou a cabeça da serpente, mas agora ele sai vencendo através da sua igreja na proclamação do seu evangelho e com isso ganhando as almas para o seu reino. Está entendendo aqui? Apocalipse 14 diz que Jesus está coroado. João 16:33 diz que Jesus venceu o mundo. Tenham um bom ânimo porque ele venceu o mundo. Abacuque 3, 9 a 13 e o Salmo 45, 3 a 5, você depois veja lá em casa através do vídeo, diz que o Senhor tem um arco na sua mão. Mateus 10, 34 a 36, Jesus traz a espada e a dissensão entre pais e filhos. Ele diz que traz a guerra por causa da intolerância dos homens. Portanto, resumindo isto, face a estes factos bíblicos, eu digo que este cavaleiro branco
independentemente de tudo o resto, que tenho os outros pensamentos todos, este cavaleiro branco é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Ele está derramando graça. Ele está derramando graça, porque Ele está dando a oportunidade aos homens de se arrependerem e abraçarem o seu Evangelho e se santificarem e se voltarem para Deus. Além de Cristo ter vencido a morte com o seu sangue, Ele agora sai vencendo e conquistando os seus com a palavra do Evangelho através da sua Igreja. Através da sua Igreja. Por outras palavras, é através de você. É através de você que Cristo sai vencendo no seu cavalo branco. É através de você que Cristo vai derramando a graça aos homens, vai trazendo a paz ao coração dos homens, por causa da pregação da sua palavra através das suas bocas. Entende, igreja? E Mateus 24,14 é clarinho. Jesus é claro, não tem dúvida. Não vale a pena virem para a internet dizer que o fim está próximo. Se esses desgraçados miseráveis nem sequer a palavra do Evangelho pregam. Só pregam a palavra da catástrofe. São os arautos da desgraça. Preguem o Evangelho. O reino de Deus é chegado. Hoje é a hora. Hoje é o dia. É isso que nos compete. Não é tentar calcular através de eventos naturais ou sobrenaturais ou eventos humanos quando é que Cristo vem ou não vem. Não vale a pena estarem a dizer que vai tocar a trombeta ainda não vai tocar nada. Há de soar, sim, mas não ainda, porque ainda falta muita gente para salvar. Mateus 24,14, Jesus diz que o fim só virá quando o Evangelho tiver alcançado todo o mundo. Portanto, o que é que me cabe a mim, pastor? Cabe-me a mim pregar o Evangelho. Cabe-me a mim voltar-me para Deus com unhas e garras e afincadamente, corajosamente, ousado, sem temer represálias. E pregar o Evangelho do arrependimento. Pregar o Evangelho da paz. Pregar, levar o reino de Deus aos homens. Eu ando mais preocupado com o clube que perdeu. Eu ando mais preocupado com a política lá nos Açores, quem é que ganhou, quem é que perdeu. Mas eu não me preocupo nada com o Evangelho. Eu tenho visitado Facebooks. Eu digo isso sem problema nenhum. Tenho visitado páginas de Facebooks de presbíteros, de pastores, de apóstolos, de bispos e sei lá mais o quê. Eu não vejo lá uma palavra de Evangelho. Vejo tudo menos isso. Então o que é que nós andamos aqui a fazer? Como é que nós queremos que Cristo venha? Se a nossa missão nós não estamos fazendo. Pastor, então e depois se eu fico envergonhado. Mulher, homem, se ficou, ficou. Eu prefiro ficar envergonhado perante os homens do que eu ficar envergonhado perante o justo juiz, quando ele me perguntar onde é que estão os teus talentos? Onde é que está aquilo que eu te dei para tu multiplicares? Aí sim eu vou ficar envergonhado. Apesar de dúvidas acerca deste cavaleiro, não tenho a mínima dúvida que este é o próprio Cristo, demonstrando a obra dele na terra através da sua Igreja. Por outras palavras, imagine assim, algo assim, muito doido da minha cabeça. Quem está cavalgando este cavalo branco é você. Já pensou? Porque hoje é você que prega. Não, Deus já não vem cá pregar evangelho nenhum. Jesus já pregou o que eu tinha a pregar. Hoje cabe assim a mim montarmos este cavalo branco e sairmos vencendo para vencer. Qual é a mensagem deste cavaleiro? Que a Igreja, apesar do seu sofrimento, ela será vitoriosa por causa da pregação. Você pode sofrer, Igreja, mas não tema. Se alegre, se console com estas palavras. O segundo, temos o cavalo vermelho. E aqui também houve, também claro, porque existem os arautos do Apocalipse. Os homens comem Apocalipse, os homens respiram Apocalipse, eles percebem tudo Apocalipse. Mas o que eu fui ler e fui estudar não é nada. O cavalo vermelho
é um cavalo de guerra mesmo, é um cavalo sanguinário. E dentro dos reformados calvinistas, o consenso é melhor, porque eles têm por pensamento e ideia que é um cavalo de guerra mesmo. Não é um cavalo de passeio, é um cavalo preparado para a guerra. É um cavalo sanguinário. Uma guerra não contra o mundo, mas uma guerra contra os fiéis. Não percebi, pastor, você disse bem, este cavalo vermelho vai provocar guerra contra os fiéis e não contra o mundo. Este cavalo de guerra é o mundo que o cavalga contra aquele que tem Cristo no seu coração, contra aquele que quer pregar a palavra da justiça. Por isso é que Jesus, em Mateus 5,11, diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa do Evangelho, por causa da palavra, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês vão ser perseguidos, sim, pelo cavalo vermelho, o mundo cavalgando o cavalo vermelho. Mas olha, repare, este cavaleiro, ao contrário do que também ensinam, porque daqui para a frente vai ser uma maravilha. Uma maravilha. Ao contrário daquilo que muita gente ensina, este cavaleiro não representa uma pessoa definida na história. Podem ser os romanos, que perseguiram os cristãos. Pode ser Adolf Hitler, que mandou dizimar-se mais de 6 milhões de judeus. Pode ser o comunismo chinês e russo e norte-coreano. Pode ser as ideologias malucas daqueles senhores lá da América e do centro da Europa. Você está a entender? Este cavalo vermelho não é uma pessoa definida. São vários acontecimentos que aconteceram na história e que ainda vão acontecer mais, que prejudicam o cristão, que prejudicam a igreja. Aquilo que está-se a passar na Rússia, na China, a acabarem com as igrejas cristãs, aquilo que está-se a passar lá no Paquistão e na Índia, matarem pastores e missionários, isso é o cavalo vermelho contra a Igreja de Cristo. Já se passou lá atrás, está-se a passar agora e vai acontecer mais para a frente. Todas as forças do mal que ao longo da história se levantam contra Cristo e contra a Igreja de Cristo estão montadas no cavalo vermelho. Isto diz-me a mim que eu não quero aterrorizar vocês, eu vou-te dizer outra vez, o Apocalipse é uma carta pastoral para consolo das almas dos cristãos. Amém? Mas a Bíblia relata, apesar da Bíblia relatar episódios sangrentos, dizimar com nações inteiras, existem nações que não existem mais, foram dizimadas pelos israelitas. A Bíblia também me informa que novos e mais sangrentos episódios vão acontecer, quanto mais nós nos aproximamos para o final. Porquê? Porque é isto. Porque lá atrás aconteceram episódios sangrentos com um objetivo divino. Deus queria preservar um povo santo, um povo justo, para que desse povo transbordasse o seu evangelho para todas as outras nações. O que é que aconteceu? Aconteceu o que a gente conhece. Mas hoje vai acontecer episódios sangrentos, não com objetivos divinos, mas objetivos malignos da mente humana. Muita gente culpou o diabo. Não é nada o diabo. Nós somos mais diabo do que ele. Porque eu estou cansado de dizer, o meu maior inimigo não é ninguém, sou eu. Aquilo que eu penso, se não for filtrado com a palavra, ela vai me destruir a mim pior que um cancro. Portanto, acima do diabo ainda estou eu. E as minhas ideias. Cavalo preto agora, versos 5 a 6. 5 a 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo: vem. E então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O seu cavaleiro com uma balança na mão. O que é isto? Em primeiro lugar, entendamos, o cavalo preto significa fome e pobreza.
E se você for aí no verso 6, no finalzinho diz, uma medida de trigo, agora transfira uma medida para 1 quilo de trigo. 1 quilo de trigo é 1 denário. 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador. Portanto, para eu comprar uma medida de trigo, 1 quilo de trigo, eu gasto um dia de salário. Mas depois aí à frente diz 3 medidas, 3 quilos de cevada por um mesmo denário. Ou seja, eu com um dia de salário comprava mais cereal, sendo cevada, do que sendo trigo. Até aqui está tudo bem. Só que agora não se esqueça, porque naquele tempo o trigo era o cereal comestível do povo em geral. E a cevada era o alimento dos animais. Então, o que o João está aqui vendo é que há de haver um dia em que nós vamos comer comida de bicho, comida de animal, porque não vamos ter dinheiro para comprar comida humana, por assim dizer. Implicitamente, não está aqui dizendo, mas eu consigo compreender que aquilo que o João está dizendo é que o cavalo preto descreve a pobreza daqueles que não cedem a concessões, não abrem mão, não se vendem, não traem a Cristo. E por não traírem a Cristo, por não traírem o Evangelho, eles vão ser perseguidos de tal forma que não vão poder comprar comida normal, porque não vão ter dinheiro. Vão começar a comer comida de bicho, cevada, é outra coisa. E isto transporta-me para Apocalipse 13, verso 16. Mais outra borrada que anda o Pai dizendo. Abra comigo, Apocalipse 13, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu já desde miudinho da fé, que eu ouço aí a marca da besta, do 666, que é o nome da besta. Então, mas afinal o que é isto? O que é que isto, qual é a correlação que tem com o cavalo preto? Quando Deus fala na marca da besta, na mão ou na testa, isto tem um simbolismo bíblico. Porque nós lá à frente, fomos ver que em Efésios nós fomos selados, várias passagens bíblicas lá em Deuteronômio, em Levítico ou Deuteronômio, Deus ordena a que os israelitas atassem a sua mensagem, a sua palavra no pulso ou numas alforjezinhos de couro e o atassem na testa. O que é isso? O que é a marca da besta e o que é a marca de Deus? E nós só podemos entender isto de uma forma. Primeiro, a marca da besta na mão é eu fazer tudo aquilo que o mundo faz. Eu faço exatamente igual a eles. A marca da besta na testa é eu pensar o mesmo pensamento que o mundo pensa. Então, vamos puxar para cá. Se eu fizer e pensar a mesma coisa que o mundo pensa, então eu sou diferente, sim ou não? Diferente de quem? Do cristão. Se o cristão tiver atitudes, a marca na mão, atitudes de cristão, e se tiver pensamento de cristão, ou seja, palavra de Deus, ele é diferente do mundo. Então, como é diferente do mundo, ele é perseguido, não pode nem comprar nem vender. Não tem nada a ver com chip. Pode cá meter o chip que quiser. Para mim até é melhor andar com carteira, está cá tudo. Bilhete de identidade, carta de condução, curso daqui, curso dali, morada, a segurança social, está cá tudo, não preciso andar com carteira, já não preciso gastar dinheiro em documentos, para mim até é bom essa coisa do chip. Agora, o que é mau para mim é eu fazer aquilo que o mundo faz e pensar aquilo que o mundo pensa. Pastor, então e o 666, o nome da besta? 6 é o número do homem. Agora, se o homem é depravado, desgraçado, miserável, agora multiplique isso por 3. O homem, depravado,
desgraçado, miserável, são 3, 6, 6, 6. Não tem nada mais clarinho que isto. Já deram o nome ao Papa, o Vigário Filii Dei, porque a enumeração romana que lhe dá 666. Isso foi uma coincidência. É claro que ele tem lá a sua parte de anticristo. Mas não é ele que é a besta. Amém? A besta é tudo aquilo que nós fazemos contra Deus. O mundo vai chegar a um ponto onde vai imperar a fome e a desigualdade social. E é fácil nós vermos isso. É ou não? Você sabe que 80% da África é pobreza e fome? E peste por causa da fome. E nós já vamos lá ver isso. Mas conforme impera a desigualdade social e a fome, também impera o luxo e o esbanjamento. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Esse é o mundo que nós estamos cavalgando. Agora, o quarto cavalo amarelo. Cavalo amarelo, no grego, isso daí não é cavalo amarelo, porque traduzido no grego dá a ideia de um cavalo sem cor, pálido ou cadavérico, e é chamado o cavalo da morte. Agora, o que é que a morte faz? A morte derruba-nos e o mundo dos mortos ceifa-nos. Parece que é assim uma coisa confusa, mas a Bíblia separa a morte, que é o pecado, e o mundo dos mortos, que é o destino das almas pecadoras. Ainda assim nós devemos descansar o nosso coração, porque a morte está debaixo da soberania divina. Assim como o diabo, quando chegou lá por causa de Jó, Deus disse, não, só tocas na vida e na família e no gado, no corpo, na família e no gado, na sua vida não. Então, o diabo estava ou não estava debaixo da soberania divina? Aqui, no cavalo amarelo, também está debaixo da soberania divina. A morte tem poder limitado. É um quarto da terra. Isto nos leva a crer, nos leva a entender que Deus domina a morte. E a morte utiliza 4 instrumentos. Olhe para aí. Verso 8. Ora, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Tem a espada que quer dizer guerra ou crime. Guerra ou crime. Nós vemos aí guerras e vemos crimes. Os crimes cada vez são mais violentos. Segundo o instrumento, a fome, que é um reflexo da primeira, da guerra e do crime. Quanto mais crime, quanto mais guerra, mais fome. Depois temos a seguir a mortandade, numas traduções, noutras tem peste, que é o reflexo da segunda, ou seja, a fome causa peste. E, olha para mim, de onde é que você acha que este vírus veio? Eu digo que veio da China, não é? Só que você conhece o que é a China? A China, a única coisa que tem bom é ali em Pequim, aos arredores de Pequim, porque todo o resto da China é pobreza, é miséria. E é fácil alguém contrair peste, contrair doenças, por causa de não se nutrir como deve ser. A Índia é igual, a África é igual. Portanto, a peste é um reflexo da fome, é um reflexo da primeira. Da segunda, guerra, fome, peste, e a seguir tem feras. Aqui eu não consegui, mas claro que eu, olhando para a história, como é que aconteceu na peste negra? Os cadáveres eram empilhados, uns em cima dos outros, em valas comuns, desprezando o corpo humano. Mas as feras aqui também podem ser os criadores da maldade, os homens que carregam, os criminosos que originam as fomes originam as pestes. Então as feras aqui pode ser o desprezo pelo corpo humano, o desprezo pelo homem, pelo ser humano. Todos estes tipos de sofrimento as pessoas já sofrem ao longo da história, não é nada de novo. Por isso é que eu comecei lá atrás dizendo que os céus já estão quebrados. E algumas partes já estão acontecendo. E elas vão tendendo a piorar. Agora, segundo ponto, caminhando para o final. Primeiro ponto, nós vimos a visão do horror na terra, através destes 4 cavaleiros. Segundo ponto, honra no céu. E aí eu sei agora que você se vai consolar. Verso 9 a 11.
Quando eu abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda um pouco mais, até que também se computasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O que é isto? O que é isto? João está nos ensinando a viver o céu aqui na terra. João está nos retirando os nossos olhos dos horrores da terra. Eles estão a acontecer, não estão. Mas não atente para a palavra, atente para a vida no céu. E como é que eu faço isto? Que tipo de consolo esta visão traz ao crente? Como é que eu fico consolado? Em primeiro lugar, o povo de Deus, após a morte, desfruta da presença de Deus. Você não vai para um limbo. Você não vai lá para o purgatório. Não, o povo de Deus, o povo santo de Deus, ele vai, como diz aí no verso 9, debaixo do altar de Deus, na presença de Deus, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do seu nome. Segundo, o povo de Deus também não é poupado ao sofrimento e ao martírio. Está aí no verso 10. Que Deus diz: descanse um pouquinho, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra. E então no verso 11 diz: descanse e repouse ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número dos conservos. Conservos é irmãos em Cristo, que iam ser mortos como eles igualmente foram. Então, olhe para mim, onde é que a Bíblia diz que você que é um campeão, um surfista na fé? Aonde é que a Bíblia diz que você não sofre por causa do Evangelho? Aonde é que a Bíblia diz que você é isento do sofrimento? Está dentro de uma redoma de vida? Não. Você vai sofrer sim por causa do Evangelho. Mas a Bíblia nos informa e nos garante que se nós tivermos que morrer, o nosso lugar é debaixo do altar, na presença de Deus. Os fiéis selarão com o seu próprio sangue o seu testemunho. Nós selaremos com o nosso próprio sangue o testemunho de Cristo na cruz, o Evangelho de Cristo na cruz. Mateus 24:9, Jesus diz: então sereis atribuados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos morreram, muitos morrem e muitos morrerão por causa da fidelidade do Evangelho de Cristo. Pastor, eu não quero morrer. Você está no lugar aqui. O seu lugar não é aqui. Pelo menos, segundo o que a Bíblia diz e segundo o que o pastor diz. Não é aqui. Se você pensa que vai viver na ponta do arco-íris até a hora da sua morte, desengane-se. Isto não é cristianismo. Porquê é que isto é assim? Não sei. Terceiro lugar, o povo de Deus intercede pela vitória e pela glória de Deus. Um dos meus maiores papéis enquanto cristão é interceder e lutar pela glória, não a minha, mas de Deus. Está aí no verso 10. Até quando, ó soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra. O que eles queriam não era serem vingados. O que eles queriam é que Deus fosse glorificado através da aniquilação do mal, através do julgamento, do derramamento da ira. O que eles estavam dizendo é: quando é que a tua glória vai ser completa através da nossa vida e morte? Quarto, o povo de Deus irradia a santidade do próprio Deus. Eu não sou santo por causa das minhas obras. Eu não sou santo por ser pastor. Não sou santo por pregar. Eu sou santo porque Ele é santo em mim.
E então a cada um lhes foi dada, verso 11, uma vestidura branca. Branca é a santidade. Eles queriam guerra, queriam que Deus guerreasse, e Deus foi lá ao closet e deu uma veste branca a cada um. Deu-lhes a sua própria santidade a cada um. Quinto lugar, e está conectado com Mateus 5, porque Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só aquele que tem a veste branca da santidade é que verá a Deus. Quinto lugar, o povo de Deus descansa na soberania de Deus. E lhes disseram porque repousassem, para descansassem ainda um pouco de tempo. Porquê? Porque ainda ele ia computar o número dos conservos. Então eu entendo que existe um limite para a injustiça. O mal tem o seu tempo limitado. Quando? Não sei. Mas o mal tem o seu tempo limitado. Deus tem o número exato daqueles que farão parte do seu reino. Já João 10, ele diz: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida para as ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Agora, olhe para mim. Responda-me, qual é que é a voz que elas vão ouvir? É de Jesus? Mentira, Jesus não vai falar. Ele não vai aparecer mais em visão. Se ele quiser aparecer, aparece, mas esse tempo já acabou. A voz que Jesus fala aí em João 10 é a voz de todo aquele que prega o Evangelho. Portanto, é você e eu que temos que ir recolher as ovelhas que não estão no aprisco ainda. Para quê? Para que se componham o rebanho. Existe um número limitado. O povo de Deus aqui na terra ainda não completou a sua tarefa. Você foi salvo para falar. Você foi salvo para pregar. Você não foi salvo para andar para ir surfando num iate de luxo que Deus abriu as portas do céu e caiu lá aos trambolhões lá de cima. Você foi salvo para pregar. Você foi salvo para falar a palavra de Deus. Deus ainda tem ovelhas que não ouviram o pastor, ou a voz do pastor. E nós, igreja, como temos sido egoístas, nós não nos sacrificamos por causa do Evangelho. Eu não vou me envergonhar, não vou pôr em xeque a minha posição social. Meta a sua posição debaixo dos seus pés e fale. Pregue o Evangelho. Se for morto, é morto. Se for perseguido, é perseguido. Às vezes vem aí novamente o Facebook com fotografias de pastores que foram decapitados. Glória a Deus! Pastor, isso é cruel. Glória a Deus, digo novamente. Porque eles foram decapitados porquê? Porque não se envergonharam do Evangelho. Eles preferiram sofrer a morte do que se envergonhar do Evangelho. O chamado de Jesus não é para dentro da igreja. O chamado de Jesus é para fora da igreja. Você apenas está aqui se preparando, se alicerçando, recolhendo ferramentas e conhecimento, para quê? Não para engordar aí, sentado na cadeira, mas para ir lá fora falar. Eu falo para os jovens, falo para idosos, principalmente os jovens que têm vergonha, envergonham-se, não, porque depois os meus colegas lá na escola, lá na faculdade, metem-me de parte, criam grupinhos contra mim. Terceiro e último ponto, a hora do juízo de Deus. A visão da hora do juízo, verso 12 a 17 diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, e o sol se tornou negro como o saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Você vai achar curioso, mas na próxima mensagem eu vou explicar porque é que o capítulo 6 acaba numa pergunta. Mas não é para agora. Já ultrapassei muito o meu tempo. Mas leve isto a sua mente. Porque é que o capítulo 6 acabou numa pergunta? Acabou num ponto de interrogação. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode sobreviver? Este selo, meus amados, e aqui começamos a falar sério, porque este selo é o final dos avisos. Ou seja, este selo encerra, anuncia o fecho das portas da graça de Deus. Este selo anuncia o dia da ira do Cordeiro. Este selo anuncia o dia do medo, do terror e do espanto. João utiliza dois simbolismos para descrever este dia. E se você reparar, isto é terror autêntico. Já viu que agora o sol cai para a terra, as estrelas caem para a terra, o firmamento enrola-se, parece um pergaminho. Isto é terror autêntico. Isto nos devia causar também a nós um pouco de tremor, de medo, de ser apanhado nas malhas do pecado, nas malhas da falta de arrependimento, e em vez de irmos para baixo do altar de Deus, agora estamos sujeitos à ira de Deus. Estou a falar sério, igreja. Estou a falar sério. Isto devia nos causar medo. Isto devíamos pôr-nos já a perguntar a nós próprios: meu Deus, para onde é que eu vou? Será que eu tenho uma certeza que vou para baixo do altar? Para a presença de Deus? Vestidos com vestes brancas? E no final, depois, sermos coroados juntamente com Cristo? Pense nisto. Isto é sério. O primeiro simbolismo é que o universo desmorona. Está aí no verso 12 a 14. O universo desmorona. E olhe para mim. O universo não se está a desmoronar hoje. Não existe o aquecimento global. Não há para uma ilha, não sei para onde, há para o lado da... não sei agora de onde, lá para os lados da Indonésia, salvo erro, que ela está a crescer por cima, ela está-se a movimentar e a alterar toda a qualidade de vida e todo o ecossistema da região. Os mares não estão subindo. Há um mar lá para os lados, acho que é da América, que é um mar submerso e ele está aparecendo novamente, alterando todo o curso da vida daquela zona. Segundo simbolismo, a humanidade entra em desespero e agonia, verso 15 a 17. Como é que se produz isto tudo? Como é que o universo desmorona e como é que a humanidade entra em desespero e agonia? E eu digo-lhe um claro, não sei. Este simbolismo está envolto de um grande mistério. Não cabe na cabeça. Eu não consigo dizer a um professor de física que o universo se vai desmoronar. Olha, se o universo vai se desmoronar, os humanos desaparecem. Não se podem esconder em cavernas. Agora, Deus é tão soberano, Deus é tão lindo, que Ele destrói todas as leis sustentadoras do universo e, mesmo assim, ainda dá oportunidade aos humanos a fugirem para as cavernas e a tentarem o suicídio. Como é que isto acontece? Não sei. Temos de ser humildes e deixar a Bíblia ser ela a falar. Mas apesar disso, existe uma lição para nós. Este dia vai ser terrível. Completamente terrível. Eu não consigo imaginar. Não consigo conjugar na minha mente um filme de tanto terror, de tanto grito, de tanta agonia, de tanto pavor. Nações inteiras querendo se suicidar, fugir à morte e a morte não os alcança. Veja, a morte não os alcança. Eles tentam tudo. Foi para mim, igreja, tudo o que celebra a carne, um dia vai reclamar pela morte. Eu vou dizer novamente, tudo o que celebra a carne hoje, os prazeres da carne, o bem-estar, todos os que celebram essas coisas hoje,
denegrindo o Evangelho, denegrindo a palavra de Deus, um dia vão clamar pela morte e a morte não os alcançará. 6 classes de elementos foram abalados. Primeiro, sol, lua, estrelas, céu, montes e ilhas. Tudo o que sustenta a nossa vida. 6 classes de pessoas em agonia. Reis, governantes, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres. Ou seja, toda a classe social. Por amor de Deus, não pense que o seu dinheiro vai comprar salvação, porque não vai. E também não pense que a sua pobreza vai mexer com o coração de Deus, porque não vai. O que vai mexer com o coração de Deus é você. Ou aceita ou não aceita. Ou se arrepende ou não arrepende. Ou se banha no sangue do Cordeiro ou não. Isso é que vai fazer toda a diferença. E não é cá bênçãos, não é cá o Deus milagreiro, esqueça isso, porque um dia isso vai acabar. Um dia isso vai acabar. Todos encararão a face daquele que está assentado no trono. Todos. Pastor, então e os justos também. Todos vão encarar a face daquele que está assentado no trono. Independentemente da sua condição social. Independentemente se é culto, se é inculto. Se é rico, se é pobre, se é escravo, se é livre. Se governa, se é general ou não. Independentemente. Não pensa o Trump que não se vai apresentar à frente, à face de Deus. Todos. Só uma coisa, igreja. Só existe uma coisa que nos salvará da ira de Deus. Quer você queira, quer não. Quer você acredite, quer não. E que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a encararmos isso como verdade. Que Deus nos ajude a fazermos dessa coisa que nos salva da ira de Deus o nosso campo de batalha. É meu e eu não abro mão. Haja o que houver. Se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que sofrer, eu sofro. Se tiver que passar fome, passo. Mas o sangue de Cristo na minha vida não pode faltar. Porque só isso, só o sangue de Cristo nos livrará da santa e justa ira de Deus. Este é o capítulo 6. E não falei no 7º selo, você reparou? Porque existem outras coisas lindas a acontecer antes do 7º selo. Mas isso é para a próxima mensagem. Venha e ouça. Olha, igreja, que Deus nos ajude. Sabendo que estes selos são apenas um aviso daquilo que virá, que Deus nos ajude a nos firmarmos em Deus, cada vez mais e mais. Que Deus nos ajude a sermos realmente embaixadores de Cristo na terra. E proclamarmos o Evangelho ao homem sem medo, sem vergonha, sem temor, não tendo receio daquilo que possa acontecer. Uma vez eu fui falar do Evangelho ao meu pai. Só faltou foi o bater-me. Foi a tal ponto que deixou de me falar, não foi ao meu casamento. Mais tarde veio se arrepender, mas já o mal já estava feito. Mas eu ouvi o Evangelho. Consegui, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, levar toda a minha família lá de casa para Cristo. Uns abandonaram, outros apostataram, outros andam por caminhos que a mim não me diz respeito, mas eu fiz a minha parte. Mesmo à custa de sofrimento, de vergonha, de dor. Não é fácil um filho ser desprezado pelo pai por causa de uma Bíblia. Eu, na altura, tinha 20 aninhos. Mas hoje eu entendo, igreja. Se eu me tivesse calado e fizesse o jogo, eu se calhar hoje não estava aqui a falar para vocês. Amém? Deus prepara quem quer ser preparado. Deus equipa os corajosos, os valentes e os audaciosos. Então, igreja, hoje você está aqui, lá em casa, estão a assistir este vídeo. Façam um exame de consciência. Ainda estamos a tempo.
As portas da graça ainda não fecharam. Elas um dia vão fechar, mas elas ainda não fecharam porque a trombeta ainda não soou. No dia que soar a trombeta, igreja, tema e trema de onde é que você está realmente, espiritualmente falando. Amém? Que Deus vos possa abençoar em nome de Jesus.